Quando se fala em exército, logo aparecem diferentes palavras na cabeça das pessoas. Mas qual será, afinal, aquela que representa verdadeiramente o que pensam sobre o exército? Para diminuir as interrogações, é preciso conhecer uma parte da história do Brasil há muito abafada. Esta série de 5 episódios vai contar histórias de heróis, de patriotismo e de orgulho de ser brasileiro. – 19 de abril de 1648, na Batalha dos Guararapes, de um lado, holandeses. Do outro, indígenas, os negros escravos e brancos portugueses e brasileiros. Eles se uniram para reconquistar o território há anos ocupado pelos holandeses no nordeste do Brasil, episódio em que simbolicamente foram constituídas as raízes do Exército. Por isso, o dia 19 de abril virou o Dia do Exército. De lá para cá, a força defendeu o território nacional por várias vezes. Ao longo da história do Brasil, surgem heróis nacionais militares como Maria Quitéria, baiana que se vestia como homem para participar da luta pela independência do Brasil na Bahia. E depois da Guerra do Paraguai, que consagrou como heróis Duque de Caxias, Almirante Tamandaré e General Osório, o Exército só voltou a participar de outro conflito na Segunda Guerra Mundial. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, ao lado da Força Aérea, teve uma participação importante na tomada da Itália fascista pelos aliados. Não existe uma nação organizada, uma sociedade organizada, um Estado, qualquer coisa no mundo, no planeta Terra, nos últimos 10 mil da história da humanidade organizada, que não tenha utilizado-se da força, do mano militare, desde a antiguidade. É a atividade militar que definiu as fronteiras, que definiu as nacionalidades, que formatou cidades. As cidades da Europa, do Oriente, todas são as cidades que se originaram dos acampamentos militares. Inicialmente a fixação do homem, a agricultura, mas precisavam se proteger. Então é impossível, não vou dizer que é difícil, é impossível separar a história da humanidade, a história de cada país, da história da sua mão militar, dos seus militares estatários, dos seus militia, que o nome vem dos antigos romanos, né, dos mili, das legiões romanas. Por isso, pode-se observar que a história militar se confunde com a história do Brasil. Então, no nosso caso, no Brasil, o descobrimento foi uma expedição militar, as fortificações aqui que os portugueses construíram foram expedições militares, os bandeirantes que saíram alargando as nossas fronteiras e depois os portugueses estabelecendo os fortes para a defesa daquele são expedições militares, e assim foi. Todas as atividades exercidas pela força militar foram através da sociedade com a sua vontade de estabelecer aqui no país. Diante de sua história, o Exército vem mostrando sua importância em diversas operações. Daí o reconhecimento da população. Por que a imagem do Exército se mantém positiva ao longo da história do Brasil? É bastante fácil responder. Basta vermos as pesquisas que são feitas de confiança, confiabilidade da sociedade brasileira nas suas instituições. E, invariavelmente, nos últimos anos, as Forças Armadas em geral, e o Exército em particular, mas as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, estão sempre em primeiro lugar, revezando com a Igreja Católica. O Exército, ele aparece para a nação brasileira como uma das suas instituições mais confiáveis, exatamente pela sua presença em todo o território nacional, pela sua idoneidade, pelo fato de ser apolítico, apartidário e por ter, em todos os momentos de crise, ter se feito presente de forma eficiente, de forma a levar à população a sensação de que a chegada do Exército significa alguma coisa de bom que vai acontecer naquela situação inusitada e muitas vezes angustiante aonde ela está ocorrendo.
próximo episódio, os heróis nacionais esquecidos e o bate-papo com um herói da Segunda Guerra Mundial. Um juramento que nós iríamos lutar contra os alemães e contra os italianos, contra quem fosse, para vingar a morte dos nossos amigos.